O nosso especialista está aqui comigo, que é o Paulo Embuzeiro. Paulo, bom dia para você. Vamos começar explicando o que é esse planejamento estratégico? Bom dia, Isabelle, bom dia, Gilvan, Sofia e a todos que nos assistem. É um prazer falar sobre esse tema tão importante para as organizações. E o planejamento estratégico, para começar de uma forma mais simplificada, antes de contextualizar uma empresa, você imagine se entrando num carro e indo para o seu trabalho. Na hora que você entra no carro e já tem um destino ali já definido, você começa a fazer algumas leituras ali no painel do seu carro. Você percebe que o combustível está baixo ali, você precisa abastecer. Então você tem uma informação, tem um indicador e você já começa a se planejar. Será que dá tempo de chegar no meu destino? Quando eu olho para uma organização, da mesma forma, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso ter essa situação desejada, que é a visão estratégica, a visão do futuro. Na hora que eu defino isso e traduzo isso em objetivos, metas, indicadores, eu volto para o momento presente e preciso analisar qual é a minha situação atual. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais recursos e capacidades eu possuo. E assim eu vou construir uma ponte que liga os meus meios aos meus fins, a minha situação atual, a minha situação futura, a minha situação desejada. Essas respostas, elas fazem parte do processo de planejamento estratégico, que é dividido em 3 macrofases, que é o processo de formulação da estratégia, que envolve todas essas perguntas, analisar o ambiente externo, o cenário de negócio, as tendências, fazer a análise do ambiente interno, da tua organização. Com essas informações, você faz um cruzamento, um alinhamento para definir esses objetivos e traçar os planos. E esses planos precisam ser executados, que é a segunda macrofase, que é a execução. E depois o controle. O que acontece muito é que muitas empresas elas começam o processo de formulação, às vezes, dependendo do porte da empresa, reúne um grupo de diretores, gerentes, levam para algum local, reúne numa sala, começa todo o processo de formulação da estratégia, faz um belíssimo plano, mas depois esse plano é engavetado. Falta a implementação, faltam os rituais, as rotinas de acompanhamento, o desdobramento desse planejamento, dessa estratégia em termos táticos e operacionais. Inclusive, esse é um dos principais problemas que acontecem na maioria das organizações. Define muito bem aonde quer chegar, mas na hora de analisar e construir esse caminho, o como chegaremos lá, que é a estratégia, aí começa a se perder um pouco a coisa dentro da organização. Você trouxe um dado interessante. O IBGE tem uma pesquisa que revelou que 60% das empresas fecham em até 5 anos. Ou seja, a cada 10 empresas abertas, 6 estão fechando as portas por falta, principalmente, do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é necessário para tudo, para a nossa vida pessoal, para as organizações. Em todos os aspectos que você imaginar, a gente tem planejamento sendo trabalhado. E um detalhe, há mais de uma década a gente vem trazendo o conceito de workshops de transformação com a estratégia, porque a gente tem que levar a estratégia não como o planejamento, não como um projeto que tem início, meio e fim. Ele tem que ser um processo, ele tem que ser internalizado, tem que ser diluído no dia a dia da organização. E para que isso aconteça, eu preciso envolver minhas equipes, principalmente a equipe operacional, a pessoa que está lidando diretamente com o seu cliente. Essa pessoa tem informação rica, útil, que vai ajudar você na tomada de decisão. Você precisa também envolver essas pessoas e preparar essas pessoas com habilidade de planejamento. Imagine você ter ciclos de melhoria contínua, com soluções de problemas, com essas pessoas preparadas para identificar a causa raiz desse problema, para construir planos de melhoria para resolver os problemas da tua organização. Esse é o melhor dos mundos para qualquer líder. Ter liberdade, porque ele vai poder gerenciar processos e indicadores e não ficar preso na tarefa, no operacional, apagando incêndio, resolvendo urgências. E é normal, inclusive, Isabelle, a gente percebe muitos empresários com a dificuldade de reservar um tempo para o planejamento. Tem estudo que mostra que a maioria das empresas, cerca de 80% das empresas, gastam menos de 1 hora por mês trabalhando estratégia. Ora, se você é um gestor, um líder da tua organização, se você está
preso ali no operacional, focado na tarefa apagando incêndio, quem está pensando o futuro e a estratégia do teu negócio? Se não for você, quem está pensando isso? Se você não preparar a sua equipe, quem vai pensar os próximos passos? Né? Então, dentre os 4 problemas que comumente acontece nas empresas, e muitas vezes o empresário acha, não, eu sei o conceito de planejamento estratégico, eu não preciso de um método, não preciso de uma assessoria, uma consultoria, uma mentoria, mas dentre os principais problemas estão a falta de habilidade em definir um objetivo, definir boas metas. Porque as pessoas acham que definir meta é simplesmente pegar, espelhar séries históricas, pegar planilhas passadas e sair repetindo aquelas informações, colocando uma margenzinha a mais ou a menos. Não é isso. Você precisa ter informação rica, benchmark interno, externo. E para isso eu resolvi traduzir toda essa vivência das organizações, né, das consultorias, das mentorias de sala de aula e construir isso em um método, né, que eu compartilho diariamente, inclusive nas minhas redes sociais. Eu tenho lá e-books, planilhas, né, e outros materiais, cursos, né, que vocês podem acessar no meu Instagram, no meu LinkedIn, Paulo Imbuzeiro. É só acessar lá que a gente está à disposição para compartilhar materiais ricos com vocês. Paulo, obrigada pelas suas informações tão valiosas aí sobre planejamento estratégico, que é fundamental para qualquer empresa. Sofia, Gilvan, com vocês aí no estúdio. Obrigado, Beli.